Deus, com essas energias pesadas que plasmam, nós dizemos: vem por Jesus, abençoa-nos, protege-nos, ampara-nos, para que consigamos superar todas as dificuldades na medida do possível e continuarmos dentro do Consolador, do Evangelho, dos teus preceitos, seguindo na paz e no amor. Que assim seja. Dia 18 de abril, vocês, se não sabem, já devem ter ouvido que é um dia que a gente comemora a primeira edição do livro. 18 de abril de 1857, Kardec nos trouxe o Livro dos Espíritos. Então, por isso que nós escolhemos o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, que fala Deus. O que é Deus? Não, está errado, né? Não é o que é Deus. Eu vou pegar aqui para a gente ler do Livro dos Espíritos, mas eu peguei esse livro. Questão 1. Quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Aqui Deus existe, pois de onde lhe viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Vocês já devem ter questionado por que as coisas estão tão difíceis, né? Porque do materialismo, porque a fuga das igrejas, e eu digo, não só aqui, a igreja em si, a igreja católica romana. O que aconteceu? Por que as pessoas eram frequentadoras assíduas? Eu lembro, quando eu estava estudando, que a gente ia todos os domingos, sábados a gente ia se confessar, e aos domingos, em algum horário, a gente ia na igreja e era rezado em latim. Eu comecei, embora a minha mãe seja espírita, e ela não era ainda naquela época, mas eu comecei no catolicismo. Por quê? Porque ela queria que eu discernisse e escolhesse o melhor. Não forçar, não impor. Mas por que esse temor a Deus? Vocês, muitas vezes, hoje, 2024, nós ouvimos muitas vezes alguém nos dizer temor, nos colocar que temos que ter temor a Deus. Não, cuidado, que Deus te castiga. Não faz isso, Deus pode te castigar. E de onde vem isso? Então, acho que muito importante é nós sabermos o porquê que as coisas estão acontecendo, o porquê desse materialismo, porquê que nós não estamos tão voltados para a parte espiritual
Se nós sabemos, como foi dito agora nessas leituras, de que o mais importante é o Espírito, é o que vai permanecer após o nosso, quando a carne terminar, quando nós não tivermos a vida, essa existência se extinguir. Moisés, ele libertou os hebreus do Egito. E para que ele pudesse fazer essa condução deste povo, ele teve que agir de uma forma muito rígida, muito cuidadosa, para que ele tivesse condições de levar esse povo. Ele trouxe os 10 mandamentos, sim, trouxe os 10 mandamentos. Mas ele, ao longo desse tempo que ele viajou, vamos dizer assim, andou, caminhou, ele teve que usar de um cuidado, de regras muito rígidas. E essas regras rígidas exigia que ele usasse vamos dizer assim, de punições, porque não existiam cadeias, ele não tinha celas, ele não podia prender as pessoas, então ele tinha que punir as pessoas. Embora ele tivesse trazido os 10 mandamentos, embora ele tivesse sido o primeiro médium que recebeu de Deus esses ensinamentos. Então nós ficamos pensando como que isso aí não mudou. Aí vem Jesus. Jesus nos traz o Deus amor. Mas vejam que as coisas permaneceram tão rígidas, tão calcadas em nós, que embora Jesus tenha vindo e a mensagem dele é de amor, nós ainda temos pessoas que nos dizem temer a Deus. Deus tem que ser temido. Não. Deus não nos castiga. E depois, Jesus, melhor dizendo, depois de Jesus, o Espiritismo nos traz o Deus Pai. Mas como que nós vamos dizer que Deus não nos castiga se nós temos tantas coisas difíceis, tantas dores, tantos problemas, tanto sofrimento? O que nós poderíamos pensar? Nós somos responsáveis. Vocês conseguem entender isso? Nós somos responsáveis. O nosso passado, ele se reflete no nosso presente. Nós não podemos fugir do passado. As obras de André Luiz, Chico Xavier, esse homem lindo, não fisicamente, claro, não. Ele não tinha alguma coisa que pudesse dizer que ele era lindo. Mas ele era um homem de uma bondade, de uma evolução moral que nós não conseguimos compreender. Então ele traz também André Luiz, através de Chico Xavier, ele nos traz as informações e que nós podemos ver a nossa responsabilidade diante da nossa vida. E aí ele também nos trouxe a certeza de que a morte não existe. O Espiritismo matou a morte. E aí nós não podemos pensar Deus temor. Não. Deus amor. E o Espiritismo nos traz Deus Pai, Deus bondade. Antes acreditávamos, as pessoas, melhor dizendo, acreditavam que nós podíamos comprar um terreno no céu. Talvez os avós de vocês, talvez os pais, as pessoas compravam terreno no céu. Isso não existe. Deus, achávamos que ele estava numa
abóboda, melhor dizendo, num lugar paradisíaco, com anjos, tudo acontecendo de bom. E nós, aqui, passando dificuldades infernais. Porque na Idade Média, quando houve a Inquisição, Espanha, por exemplo, as pessoas que não acreditassem em Deus da forma que os sacerdotes, os bispos, o clero exigia que nós acreditássemos, e eu digo nós, como assim nós? Sim, porque nós viajamos de encarnações em encarnações. Essa que nós estamos agora é uma das nossas existências, da nossa vida. A nossa vida é uma, onde nós temos diferentes existências, onde vamos aprendendo, acumulando dívidas e resgatando, ou acumulando benesses. Estamos numa das nossas melhores encarnações, mas como assim? Se estamos com tantos problemas na nossa volta. Mas hoje nós temos uma cultura, uma moral bem melhor do que tínhamos na Idade Média, na época das fogueiras. Naquela época, as pessoas que pensavam diferente dos sacerdotes, uma palavra que ela dissesse, um pensamento, ela ia parar nos arcabouços, ela poderia ser enforcada. E todos os seus bens passavam para a corte. Joana d'Arc, por exemplo, que nós sabemos que foi Judas Iscariote, pelo livro, pela psicografia de Leon Denis, que nos trouxe esse conhecimento, e que esse homem, irrefutavelmente, tem credibilidade, Leon Denis. Nós sabemos que essa pessoa, aos 13 anos, ela já detinha a possibilidade de ouvir mensagens. Então ela foi queimada na fogueira porque ela não deixou de falar e acreditar em Deus. Nós temos que deixar brilhar a nossa luz. Quando ouvimos um cirurgião, eu ouvi um depoimento de um cirurgião que disse assim: já fiz várias cirurgias, mas nunca encontrei a alma de alguém, o espírito de alguém. Porque o espírito não é passível de ser tocado. Nós não podemos tocar. Sabemos que ele existe, mas não podemos tocar. Então, gente, a nossa vida, façamos o melhor que nós pudermos pela nossa existência. Não culpemos o outro, não culpemos alguém que esteja nos vitimizando, porque nós somos capazes de vencer todas as dificuldades. Quando a gente imagina assim, onde está Deus? Como é que o mundo foi criado? Será que nós somos o planeta mais importante? Esse planeta que nós estamos é um planeta no multiverso. Não é mais universo, é multiverso. Porque Deus cria a todo momento. Nós somos uma poeirinha diante do universo. Então, para que vamos ter orgulho de que se nós vamos deixar tudo o que nós temos e voltar à vida espiritual? E seremos lembrados por aquilo que nós tivermos feito de bom e responsabilizados pelas coisas erradas que nós
fizemos. Quando olhamos uma floresta, por exemplo, para a gente saber aonde está Deus, uma floresta é considerada um organismo vivo. Como assim? Existe uma rede de fungos, sim, uma rede de fungos que se comunicam através das raízes, interagindo para que todos recebam os alimentos, para que todos recebam condições de sobreviver, ou então uma que termina todo o seu ciclo para que outro consiga crescer e ser uma floresta exuberante. Antigamente, havia aquele conhecimento, aquele conceito de que no final dos tempos todos sairiam do túmulo e iriam para o julgamento final. Lembram disso? E os átomos que fariam parte de um corpo e já estão no outro corpo? Vamos explicar melhor. Nós temos no nosso organismo ferro. O mesmo ferro da panela de ferro, o mesmo. Claro que aquela panela de ferro tem uma liga diferente, é preciso ficar duro. Mas quando nós, as mulheres, engravidamos, vamos no obstetra e ele nos diz, está com uma deficiência de ferro. Então tu tens que tomar um pouco mais de ferro. E a gente sabe que isso é normal. Como que nós, ao terminarmos a nossa existência, que deixarmos todo o nosso corpo físico junto à Terra, como que nós vamos unir todos esses átomos para que todas as pessoas que existiram em diferentes momentos no planeta, no passado e no presente, estejam no julgamento final? Não existe isso, não tem essa possibilidade. Então, coisas que são importantes que nós raciocinemos, que nós tenhamos essa possibilidade de compreender que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus não nos castiga, que Ele nos dá oportunidades. E aí vejamos oportunidades. Exemplo, no livro Nosso Lar, e teve os 2 filmes agora, que o segundo seria Nosso Lar 2, é Mensageiros, nós vemos a nossa responsabilidade do nosso passado, apresentando no presente aquelas pessoas com as quais eu inadvertidamente agi de uma forma irresponsável. Não acolhi aquele filho que precisava de mim. E aí, Deus não está nos castigando. Ele está nos dando a oportunidade, vejamos bem diferente, a oportunidade de recondicionar, de refazer aquela caminhada que eu, por uma imaturidade, não sou de acolher aquele filho, aquele companheiro que não foi a pessoa com quem eu imaginava que poderia ser, e ele foi desamparado. André Luiz, Nosso Lar. Este é o conhecimento que nós temos que ter da nossa vida, e que Deus é bom, que Ele nos dá a oportunidade, que a vida nos dá as chances de nós ressarcirmos com aqueles com os quais nós não soubemos aceitar, compreender. Quando a gente vê uma árvore, a gente pensa como que aquela semente trouxe todas aquelas informações, não é verdade? A gente planta uma sementinha e nasce uma árvore. Assim como nós não sabemos de que forma que a água se uniu, e as pessoas acham que houve uma explosão de átomos e que os átomos se uniram assim, eu com o outro átomo, vamos supor que eu fosse um átomo, eu e o
outro átomo. Não, né, gente? H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio forma água. Nós sabemos disso. Se eu colocar mais 1 átomo de oxigênio, da água oxigenada, já não é mais água. Vou repetir. H2O é água. Universalmente falando, o líquido que é universal para dissolver tudo que nós temos no nosso organismo. Se eu colocar mais um oxigênio, é água oxigenada. Isto é Deus. 78% do nosso ar tem um elemento químico, contra 21% de outro. Isso é possível para nós conseguirmos viver e respirar. Se fosse diferente, não teríamos vida. Se o Sol se aproximar um pouco mais, ou se distanciar um pouco mais, não existe vida. Isso é Deus. O que é Deus? Quem é Deus? Deus somos nós. Nós somos a essência de Deus. Ele vive em nós e nós vivemos nele. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe do que eu preciso. Por isso é importante eu elevar o meu pensamento. Eu fazer o melhor que eu possa. Por mim e pelo outro. Sabe por que a gente diz por mim primeiro? Quem viajou de avião sabe muito bem que eles dizem assim: em caso de pane, coloque a máscara primeiro em si. É uma forma egoísta? Não. Porque se eu colocar, eu não vou morrer. Então eu ponho em mim para poder ajudar os outros. Se eu não me cuidar, não vou poder cuidar dos outros. Então, eu preciso estar bem, me aceitar, entender que Deus é amor e que aquele Deus temor que Moisés trouxe foi necessário porque ele teve que atravessar o deserto conduzindo aquele povo bárbaro, inculto, que não tinha conhecimento e que tinha que ser com regras muito justas. Mas Deus nos manda Jesus com amor. E esse homem que levou muito tempo, dizem séculos, para poder se condicionar, Jesus, o Espírito, Jesus, para poder vir aqui e não só nos trazer as palavras, as parábolas, os exemplos, mas as suas atitudes, pelo sacrifício primeiro de condicionar-se perispiritualmente, perispírito e em corpo, para conviver conosco. Vamos ver um outro exemplo. Se nós temos um padrão de, um perispírito, se tivermos que ir para um outro mundo inferior, podemos, por necessidade. Mas se tivermos que ir por um espírito superior, nós não temos condições, porque o nosso perispírito não teria imediatamente, mas teria que haver uma adaptação. Então, esse espírito que nos trouxe esse conhecimento, ou seja, Jesus, ele nos deixou a mensagem do amor. Tem uma série que se chama Chosen, né? As pessoas estão vendo, não sei se vocês estão vendo, eu ainda não vi. No filme, no cinema também. Então ele nos trouxe o amor. E aí vem o Espiritismo e diz: não só o amor, mas a bondade, a compreensão pelo outro, a responsabilidade.
Quando eu me amo, como eu disse daquele do oxigênio, quando eu me amo, eu entendo a minha pequenez. Como eu sou pequena nesse mundo. Não sou nada. Sem Deus eu não sou nada. Não posso fazer nada se Ele não estiver em mim. Então ali nós escrevemos Paulo de Tarso, daquele livro Paulo Estevam, ele disse que em Deus vivemos e nele nos movemos. Porque Deus é. Deus não criou a luz, Ele é tudo isso. Dizia melhor dizendo, Ele criou tudo, porque Ele sempre existiu, e Ele sempre existirá. E nós estamos na melhor encarnação, por quê? Porque nós temos agora a compreensão de responsabilidade. Eu tenho que ser responsável. Eu não posso me sentir culpada, porque culpa engessa. Eu tenho que pensar na minha vida, em ser melhor, em cuidar da minha saúde, não só a saúde física, para que eu consiga manter o meu espírito dentro desse corpo, mas também a saúde espiritual. Muitas vezes nós vamos ao médico e ele nos diz que é importante cuidar, não ser sedentária, para ter uma boa alimentação, ter certos cuidados, mas não nos esqueçamos que nós vamos embora. Nós vamos embora. Nós não somos daqui. Não somos daqui. Nós estamos aqui. Não somos aqui. Eu quero raciocinar com vocês uma outra coisa. Vão haver migrações. O planeta tem que ascender hierarquicamente. Opcionalmente, não tem opção. O planeta Terra vai ascender, ou seja, evoluir. E tem pessoas aqui, espíritos aqui, que não estão agindo bem, que estão contribuindo com o mal, muito mal. Eles serão convidados através do desencarne, quando eles desencarnarem, eles serão convidados a ir para outros planetas. Como que eles irão? Qual é o ônibus? Qual é o móvel que vai levá-los? O avião? Não sabemos. E como será feita a escolha? Como que Deus vai escolher os espíritos que não poderão mais reencarnar nesse planeta, que vai passar para um planeta de prospeção, para a regeneração? A migração já está em andamento. Tem espíritos que não reencarnarão. Por isso que o mal está tão acirrado. Porque eles estão nessa atmosfera que nos rodeia. E aí a nossa responsabilidade de não nos conectarmos por pensamentos com aquele mal que aqui predomina. Tenhamos o cuidado de ter na nossa casa o Evangelho no lar, semanalmente, onde nós fazemos a asepsia, a limpeza, a higienização espiritual da nossa casa. Se algum de nós, que encarnados ou desencarnados, está nesse ambiente, talvez vá embora para esse outro planeta, como será feita a escolha? Pela sua moral, por aquilo que ele fará de bem pelos outros. Por isso que nós dissemos o exemplo do oxigênio. Se eu me condicionar, se eu fizer o bem, eu compreendo a importância de eu ser boa e espalhar o bem para as outras pessoas. Porque Deus
o bem de falar, de ouvir, de estudar, para que eu tenha mais, seja mais famosa. Não. Ele trouxe essas qualificações que fazem parte da minha bagagem. Essa é a bagagem que eu vou levar. Não a da melhor televisão, o melhor carro, a melhor roupa, mas as coisas boas que eu fizer pelos outros. E uma das coisas é a caridade da palavra. Quando eu digo uma palavra para alguém que não esteja bem e levanto a sua autoestima, eu estou fazendo bem. Não precisa ser bem de dinheiro, porque às vezes o dinheiro é mal direcionado, mal compreendido. Então as migrações já estão acontecendo, porque este planeta será um planeta que vai estar passando a transição e será um planeta de regeneração. Queiramos ou não, quem será escolhido é pela moral. Ninguém vai poder chegar lá e dar carteiraço e dizer, olha, eu frequentava. Não, vamos ver a tua moral. Vamos ver como é que tu eras. Como é que é o teu íntimo. O que tu fizeste pelos outros. O que tu fizeste com aquilo que eu te dei. O que tu fizeste com a família que eu te oportunizei. O que tu fizeste com o conhecimento que eu te dei. Que a gente não vai... Não, mas acontece que... Não vai ter esse mimimi não vai ter. Então, é importante que a gente saiba que é Deus. Deus não é temor. Aquele Moisés foi necessário. Ele precisava usar assim, com essa rigidez. Aí vem Jesus. Espírito lindo, maravilhoso, majestoso, e nos trouxe mensagens excepcionais, através de Valdo, de Chico, André Luiz, e a gente, só para complementar ainda, porque estou atrasada, André Luiz não trouxe tudo sozinho, gente. André Luiz é assessorado por muitos e muitos e muitos espíritos, como entre eles Sócrates. Sócrates inspira André Luiz, que passaram para Chico Xavier. Não podemos sair desta vida, não podemos sair dessa existência, dessa encarnação, sem refletirmos o que eu posso fazer por mim, para por mim poder fazer pelos outros.